Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de ensinamento, por esse tempo, Pai, de que o Senhor tem nos proporcionado de poder conhecer a Tua Palavra, conhecer o tempo bíblico, Senhor, a qual o Senhor nos proporcionou, Pai. Que o Senhor possa nos levar à sala de ensino e que o Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso professor nesse momento, que haja o mover da Tua Palavra, o conhecimento, que o Senhor tenha liberdade nessa noite de poder expressar aquilo que está no Teu coração, Pai. Aquilo que está no Teu coração nessa noite, o Senhor tem liberdade para expressar aquilo que está na Sua vontade, no Seu querer. Que nada, Senhor, venha impedir do Senhor poder falar aquilo que o Senhor quer passar para nós. Nós queremos bloquear, Senhor, quebrar, anular todo o ataque, todo empecilho, Pai, nessa noite, nos fios de internet, de energia. Que o Senhor, que os Seus anjos agora intercessores entrem para interceder por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o mês de Elul. Esse mês de Elul é um tempo de busca, é um tempo de buscar a Deus. Isso não quer dizer que a gente precisa desse dia para buscar ao Senhor, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o acesso para poder buscar ao Pai conforme o nosso nível de fome e sede por mais dele. Só que o Senhor estabeleceu dias específicos a qual os portais celestial são abertos. E antes de nós começar, eu quero ler um texto que está muito ligado e conectado com o mês de Elul, que se encontra no livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 6 e o versículo 3. Cânticos dos Cânticos, capítulo 6 e o versículo 3. Esse é um texto precioso, está voltado para esse mês de Elul, que se inicia no dia 4 de setembro. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Vou repetir, Cânticos 6, capítulo 6 e o verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Então, queridos, esse texto do meu amado está ligado a um tempo de busca ao Senhor. É um tempo de você pedir mais dele, mais de ti, Senhor, e menos de mim. Nesse tempo você tem que declarar isso. Recapitulando, Elul é marcado por um período muito abençoado e é considerado um mês de intimidade com Deus. No primeiro dia deste mês, ou seja, no mês de Elul, a história diz, os historiadores judeus, eles relatam que Moisés subiu ao monte pela terceira vez, levando consigo as novas pedras, para que Deus escrevesse os mandamentos. Assim também se trata de um mês profético,
no qual devemos entrar para ter um encontro com o Senhor. Raciocina comigo. Se Moisés, nesse tempo de Elu, ele vai ao monte buscar ao Senhor para que o Senhor escrevesse as novas leis nas pedras, imagino que ele pode fazer em nossas vidas quando nós entramos na sua presença. Porque o que Deus escreveu ali de mandamentos, de leis, foi algo para mudar a vida do povo de Israel. Só que Moisés entendeu que nesse tempo profético de portal aberto era o tempo precioso a qual ele poderia encontrar, a qual ele encontrou, melhor dizendo, uma oportunidade de receber um novo mandamento para entregar para o povo. Então, nesse mês de Elu, quando você mergulha nesse entendimento de entender que não é simplesmente estar na presença do amado, na presença do Senhor, mas é buscar intimidade com Ele. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos mostra e comprova que homens e mulheres de Deus, eles tinham a oportunidade de buscar esse decreto e de mudar a sua vida. Então, o mês de Elu, esse mês de portal, é uma grande oportunidade de você receber de Deus. Não é para você pedir, é para você receber de Deus novos mandamentos para a sua vida, aquilo que Ele tem para você. Então, o calendário bíblico em Israel, ele foi estabelecido por Deus desde a criação. Ou seja, em cada data especial desse calendário, Deus, ele se manifestou de alguma forma, visitando o seu povo de uma maneira mais intensa. Então daqui você entende o porquê, a importância do calendário de Deus. Porque foi Deus que estabeleceu, foi Deus que criou tudo. Deus criou céus e terra, Deus criou os meses, Deus criou todas as coisas abaixo da terra e no céu. Ele é o criador de tudo. Então, o calendário de Deus foi para que ele pudesse se manifestar de uma forma, e também eu acredito de organizar tudo que estava fora do lugar. E através desse calendário, ele visita o seu povo de uma maneira mais intensa, que é o chamado de tempo da visitação. Dentre essas datas, podemos destacar algumas festas que aconteceram nesse período. O Senhor estabeleceu as datas, o Senhor estabeleceu as festas como mandamento de obediência. Então, quando alguém diz assim, mas isso é coisa de judeu. Não, isso é coisa dos filhos de Deus. Porque antes dos judeus existirem, Deus já existia. E Deus, ele deu esses mandamentos para os seus filhos. Então, por isso que nós, como cristãos, devemos praticar. Por quê? Porque nós devemos ser obedientes ao mandamento do Senhor. Porque se eu anulo as festas bíblicas, se eu anulo os meses bíblicos, se eu anulo o Antigo Testamento, eu estou anulando a existência do Messias. Então, nesse calendário, Deus, ele estabeleceu a Páscoa.
Deus, ele também estabeleceu o Pentecoste. Deus, ele também estabeleceu tabernáculos. Na Páscoa, Deus abençoa com a libertação e a prosperidade. Queridos, esse ano foi o primeiro ano que eu e minha família, a gente celebrou a Páscoa. E foi um ritual poderoso. Sentimos muita opressão durante o dia, dores nas costas, uma batalha espiritual. Mas à noite, quando a gente celebrou a Páscoa, na mesa, com atos proféticos, com suco de uva, com ervas amargas, a gente fez aquele ritual e foi maravilhoso. Houve um destravar muito grande. Eu vou dar um conselho a você. Sempre que você ouvir alguém falar alguma coisa que mudou na sua vida, e você não que mudou na vida daquela pessoa, e você não faz para pelo menos tentar ver se alguma coisa na sua vida muda, talvez você está jogando fora uma grande oportunidade que o Senhor te apresentou. É por isso que eu comecei a abrir o coração para esse entendimento. O Yom Kippur eu sempre fiz, desde quando eu tive entendimento, eu fiz e não quero perder nenhum ano. Não quero perder nenhum ano do Yom Kippur. Mas a Páscoa foi o primeiro ano que eu fiz. E nossa, eu vi um aceleramento na minha vida. Esse ano que eu fiz. Com a minha família. Fizemos ato profético, fizemos oração. Jantamos na ceia, comemos ervas amargas, declarando. Então, houve uma libertação de cativeiro e houve, querendo ou não, há uma mudança quando você obedece esses mandamentos. Porque você não está obedecendo ao que eu estou falando. Você não está obedecendo a que os judeus estão falando. Você está obedecendo o que o Senhor estabeleceu para os seus filhos. Seus filhos. Na Páscoa, Deus abençoa com a libertação e prosperidade. Após 50 dias vem a festa de Pentecoste, ou festa da colheita, que corresponde ao dia em que o Senhor entregou a Torá, que é a revelação da sua palavra, que também é a celebração da colheita do trigo. E a terceira festa mais importante é a festa de tabernáculos, onde Deus quer intimidade com o seu povo. Mas na frente eu vou falar mais sobre essas festas. Então, vamos seguindo. Outra observação importante sobre o calendário bíblico é que o primeiro dia do ano novo judaico é chamado de Rosh Hashanah, que é um dia de festa onde os judeus tocam o shofar e todos se apresentam a Deus com muita alegria. Se nesse período de Rosh Hashanah você não tiver o shofar, você pode usar o shofar do YouTube. Você pode tocar o shofar do YouTube. O importante é você participar. Então, nesse período de Rosh Hashanah, aí vem os 10 dias após, aí acontece o período de julgamento, que está relacionado ao dia do Yom Kippur. Por que o julgamento? Porque é nesse dia que Deus ele vai julgar. Primeiro vem o Rosh Hashanah, que é uma festa de celebração, onde você festeja, onde você se alegra, onde você se prepara.
Porque nós só podemos se apresentar diante do tribunal com provas. Você não pode chegar diante do fórum comum, vou falar aqui na nossa linguagem. Você não pode ir diante do juiz no fórum comum, se apresentar ao juiz diante de uma defesa sua. Você está lá se defendendo, o teu advogado quer te defender. Mas cadê as provas? Não, eu vi. O juiz não vai querer saber se você viu. Ele vai querer saber se você tem provas que você é inocente. Então, o que é que o advogado faz? Ele te prepara, ele prepara também a tua defesa, ele te orienta, ele faz a tua petição, ele acumula as provas para poder te levar até o tribunal e te defender. E por que no dia do Yom Kippur a gente não quer se preparar para se encontrar com o juiz dos juízes, que é o nosso Senhor, nosso Deus? Então, esse dia do Yom Kippur, como eu já falei das outras aulas, é o dia do perdão. E neste dia, Deus decide quem vive e quem morre. Porque Ele é o dono da vida. Quem vai ser abençoado ou quem não vai ser abençoado? Quem decide é Ele. Se Ele encontrar inocência em você, se Ele encontrar arrependimento nesse dia, pode ter certeza que se houver sentença de morte, você não morre. Se houver sentença de pobreza e de miséria, Ele faz você prosperar. Assim, tudo precisa ser decidido nesse período de 10 dias. Então, nos 10 dias, celebre, se alegre, ajude o próximo, faça caridade, coma maçã com mel, pelo menos um pedaço. Se você não pode comer coisa doce, pelo menos um pedaço. Comprou uma maçã, partiu, pega aquela fatia, molha no mel e declara: Pai, eu estou aqui fazendo esse ato profético na maçã, com a maçã no mel, e declarando, Pai, um ano doce na minha vida, um ano doce na minha casa, um ano doce na minha história. Eu vou virar esse ano bíblico, e vou colher sentença de vitória, Pai. Eu declaro aqui agora e come. Porque depois que passar o Yom Kippur, não tem mais como haver mudança sobre o julgamento de Deus. Eu vi cada situação, irmãos. Eu dei uma direção sobre o Yom Kippur. E eu vi com meus olhos, ninguém me disse não, eu vi com meus olhos famílias sofrendo percas uma atrás da outra, sem fazer um ano. Em um ano perdeu 3 ou 4 pessoas da família, e eu, nossa. Porque estava sentenciado. Quando você faz o Yom Kippur, quando você entra nesse tempo precioso do perdão de Deus, você não entra só para revogar as suas causas, as suas acusações. Você entra também na brecha pela humanidade, pela sua família, pela sua casa, pela sua parentela, pela sua mãe, seu esposo, seus irmãos. Então, o Senhor ele vai revogar a acusação de sentença contra a tua família. Mas depois que passou o Yom Kippur, acabou-se. Depois que ele fechar o livro, porque existe o livro das obras, depois que ele fechou o livro ali, não tem mais como ele abrir para revogar, não. O tempo é esse, de preparação. Porque tem gente que anda e não vê progresso na sua vida, não vê crescimento. Porque acham que está obedecendo a Deus, mas no fundo,
Eu coloquei um vídeo sobre qual é o teu chamado lá no grupo. Aquilo ali mexeu tanto comigo. Não sei se você viu, mas depois veja. Pessoas que estavam fazendo coisas que não foram chamados para fazer. Pessoas já estavam sendo chamadas de pastor, disse aquilo outro. Veja o vídeo depois. Então aproveita a oportunidade de entrar no Yom Kippur. Ainda tem agora o mês de setembro que vai entrar, tem o mês de Elu, que é um tempo de preparação também, para poder chegar o mês do Yom Kippur, que é em outubro. Então devemos apresentar a Deus nossos pedidos. Você pode fazer 12 pedidos no dia do Yom Kippur. Eu estou falando novamente do Yom Kippur porque está relacionado à aula. Está relacionado à nossa aula, então eu estou fazendo a junção de um mês para o outro, porque agora entra o mês de Elu, e depois do mês de Elu vem o mês do Yom Kippur. Então devemos apresentar a Deus os nossos pedidos. Se você tem pedido, você tem liberdade. Pode colocar 12, 20. Talvez ele demore a responder alguns pedidos, mas ele vai responder. Porque vai ter pedido que você vai fazer, que primeiro ele vai tratar a tua alma, para você não se perder. Nesse tempo do Yom Kippur também a gente oferta ao Senhor. Tem que ofertar porque sela com sangue. Não tem como você entrar no propósito desse e não cumprir esse princípio. Você tem que lançar sua oferta. Todos lançam. Todos lançam sua oferta no dia. Porque você vai aproveitar e lançar no altar do Senhor a oferta. E essa tradição é tão importante que os judeus começam a se preparar 40 dias antes. Tem pessoas que já estão fazendo a preparação de 90 dias, 50 dias, 40 dias, para que para que no dia do Yom Kippur todos sejam aprovados por Deus. Então eles já estão se preparando para esse tempo. Elu é conhecido como o rei está no campo. Segundo a tradição diz que o mês de Elu é considerado pelos judeus como o mais maravilhoso do ano, principalmente depois de um mês tão tenebroso que é o mês de Ave. Esse mês que passou, esse mês que está se encerrando, é um mês que está marcado por muitas tragédias, acontecimentos difíceis, percas. Então, esse mês que vamos entrar, que é o mês de Elu, é um mês poderoso na presença do Senhor. Então, Elu está relacionado ao rei estar no campo. Ninguém casa no mês de Elu. Engraçado que a tradição diz que nesse mês de Elu ninguém casa ou faz alguma festa. No mês de Ave, no mês de Ave. No mês de Ave, por ser um mês tão tenebroso, tão complicado, a tradição diz que ninguém se casa e nem faz festa. Eu fui no cartório nesse mês e você acredita que eu estudando aqui à tarde, quando eu li essa parte, eu me lembrei que tinha um casal na minha frente que eles foram ao cartório para dar entrada no casamento deles, e eles não conseguiram porque a atendente informou a ele que aquele mês, que era esse mês, o mês de Ave, eles não estavam realizando o casamento, só em setembro, lá para o dia 15, que eles voltassem só em setembro, lá para o dia 15. Então, quando eu vi isso aqui, veio na hora a lembrança do cartório. Eu falei, nossa, como uma coisa está ligada à outra. Porque casamento, ninguém casa e ninguém faz festa. Talvez eles nem tinham entendimento ali do que estava se passando, porque eles queriam casar. Mas só que o cartório não estava realizando o casamento.
nesse mês. E eu lendo essa história, eu falei, meu Deus, como uma coisa liga a outra. Talvez eles tiveram um grande livramento, porque se eles tivessem dado entrada, estariam selando num mês complicado, e talvez eles não pudessem ser tão felizes como eles aparentavam ser. O mês de Áviv também é conhecido como um mês de tristeza. Elu, ele dá o início a um tempo de alegria. Esse mês que entra é um tempo de você celebrar. É um tempo de você estar alegre. Mesmo que tudo esteja difícil e você ainda não esteja vendo nada acontecer. Celebre, se alegre. É um tempo de paz e é um tempo de festa. É por isso que quando você for fazer alguma coisa na sua vida, tudo que você for fazer na sua vida, lembre-se, que mês é esse que você quer fazer isso? O que está ligado a esse mês? Qual é o trono que rege esse mês? Quais são os ataques que eu vou sofrer nesse mês? O que é que vai acontecer nesse período? Porque você precisa estar blindado, você precisa estar ciente do que está acontecendo naquele mês. Porque tudo é real. Não estou falando aqui de algo que eu acho. O mundo espiritual é real. Os principados, potestades, os tronos são reais. Os demônios são reais, mas o céu também é real, os anjos é real. A unção que Deus te deu também é real e você pode atacar e se livrar. Então, os sábios contam que os reis costumavam sair para os campos. Há uma tradição que no mês de Elu, os reis eles iam para os campos apenas nessa época do ano para dar um passeio. E as pessoas já ficavam esperando ansiosamente por esse dia inédito. Ou seja, os judeus, eles ficam esperando ansiosamente para chegar o dia 4 de setembro, que é o mês de Elu. Enquanto a gente passa despercebido, enquanto a gente passa e não compreende que mês. Tem gente que diz assim, ó, nossa, o mês de agosto é um mês do desgosto. Por que agosto é um mês do desgosto? Mas não sabe o que rege por detrás do mês de agosto, qual é o trono que está regendo, quais é os ataques que está acontecendo, até que dia, de que dia até que dia eu vou estar enfrentando esses ataques, quais são as armas específicas para eu me brindar nesse mês. Mas a Bíblia diz que os sábios contam que os reis costumavam sair para os campos apenas na época do ano novo, ou seja, campo representa a colheita, para dar um passeio, e as pessoas já ficavam esperando ansiosamente para esse dia inédito, no qual poderia ser agraciado pelo favor do rei, que se mostrava feliz e pronto para abençoar os seus súditos. Então, quando você entende o que eu estou te falando, e você vai ao campo, você vai se alegrar, você vai festejar, você vai... Nossa, não vejo a hora de chegar o dia 4 de setembro, quero entrar nesse portal e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha família. Eu sei que se eu orar hoje, amanhã, depois, o Senhor vai me ouvir, mas existe um dia que específico, um dia poderoso, um dia abençoado, que o rei vai estar lá para favorecer você. É o dia de Elu, é o dia de Yom Kippur, é o dia dos portais, é o dia que o reino do Espírito está em transição. Está havendo mudança no mundo espiritual, maldições estão sendo quebradas, bênçãos estão sendo liberadas.
Então você tem que ansiar por esse dia. Senhor, chega logo dia 4 de setembro, porque eu quero primiciar, eu quero ofertar, eu quero abençoar, eu quero orar, eu quero receber, eu quero dar o meu melhor. Isaías 55 e o 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso está relacionado a Elu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, se eu sou do meu amado, eu vou buscá-lo. Enquanto eu posso. Enquanto eu posso. Eu vou invocá-lo enquanto ele está perto. No mês de Elu, há um nível de intimidade que o Senhor está dizendo: vem, vem, vem. Vem mais para mim, vem mais para perto de mim. Hoje chegou o dia de você ter uma liberdade maior em vir em minha presença. Só que as igrejas não ensinam isso. As escolas dominicais não ensinam isso. Eles querem te fazer ser religioso. Eles querem cauterizar a tua mente com o entendimento doutrinário do homem, com dogmas. Sabe o que é dogmas? São leis que o homem estabelece, são leis que o homem dita no lugar. Mas no mês de Elu não, o mês de Elu é para quem é livre. É para quem tem fome e sede, quer buscar ele enquanto se pode achar. É querer invocá-lo enquanto ele está perto. Nossa, eu sinto uma graça, sabe? Eu sinto uma paz em falar isso. O profeta Isaías se referia ao mês de Elu, quando devemos buscar a Deus com grandes expectativas. Crie expectativas. Pois há uma disposição do rei em abençoar nesse mês. O Senhor quer te abençoar. O Senhor, Ele quer mudar a tua história, quer. Não é você que quer que Ele mude. O maior interesse aqui de haver mudança na tua história é do Senhor. Porque os tempos estão passando. E se você quer acelerar os processos, as bênçãos do Senhor na tua vida, mergulha nos meses bíblicos. Faz feito eu. Quando alguém me diz uma coisa, eu vou analisar e faço. Se deu certo, amém. Se não dá certo, para. Agora, cuidado para você não ser como eu, não querer mais nunca parar de cumprir esses princípios aqui. Porque um dia eu estava clamando, gritando da garganta ficar doendo. E nada de ver resultado. Eu acho que Deus olhava para mim assim e dizia: meu Deus, ele está gritando tanto. Mas é tão simples a forma dele alcançar os objetivos dele. Porque cumprir esses princípios aqui, irmãos, é ser obediente a Deus. Tem gente que recebe unção, nada contra, irmão. Receba, porque é bom, eu gosto de receber, eu amo. Mas por que não fez tanto efeito na tua vida ainda? Tanta unção que você já recebeu de grandes generais de Deus, de grandes profetas e apóstolos. Por que não teve mudança ainda na tua vida? Um dia eu indaguei a Deus por isso. Eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para tal lugar, fui para isso, fui para aquilo. E eu não vi muita coisa mudar, não. Por quê? Porque existem princípios. Quem não cumpre princípios, quem não obedece os mandamentos do Senhor,
Vai demorar, vai chegar lá. Você vai chegar lá, mas vai demorar muito. Vai demorar muito. E os religiosos, porque eles são prósperos, abençoados, têm uma família abençoada. Pergunta quantos eles sofreu e vive sofrendo por causa da religiosidade até hoje. Você quer ser um religioso aprisionado no sistema, ou você quer ser livre para voar feito águia e não ter um cabrecho no teu pescoço e alguém te manipulando, dizendo o que tu deve fazer? Ou você quer ser livre para ouvir a voz do Senhor e obedecer a ordem dele? Porque a religiosidade é uma prisão de mente para te fazer ficar preso no sistema. Nesse período, o Pai, o Senhor, Ele nos mostra um carinho, Ele mostra o seu carinho pelos seus filhos, o seu amor, a bondade, o perdão. Por isso esse mês é próprio para acontecer a Techuvá. O que é a Techuvá? A Techuvá, que significa voltar-se para Deus, converter-se, ainda que você não esteja desviado, é tempo de se voltar ainda mais para Deus. É se arrepender. É buscar se humilhar, se arrepender dos seus pecados. Às vezes eu estou orando, faço: Senhor, me perdoa pelo pecado que eu vou cometer amanhã. Eu nem cheguei amanhã ainda, mas já estou pedindo perdão. Senhor, me perdoa pelo meu pecado que eu vou cometer amanhã. Não sei nem se eu vou pecar amanhã, mas se eu pecar, me perdoa. Ainda que você não esteja desviado, é tempo de se voltar ainda mais para Deus. Você é cristão, você é filho de Deus, é tempo de se humilhar. Nós temos o costume de buscar mais a Deus nessa época. Há um costume de acordar de madrugada. Tem uns que vão para o monte, tem uns que ficam na sua casa, tem gente que passa 40 dias de jejum. Qual foi a maior loucura que você já fez para Deus? Você já fez alguma loucura por Deus? Dele olhar e dizer: nossa, você fez isso por mim. Faça um voto para ele: Senhor, eu vou passar 40 dias orando. Ore 10 minutos, mas passe 40 dias orando. Ore meia hora, mas passe 40 dias. Senhor, eu vou passar 40 dias orando. Pega o celular, bota para despertar. Bota um lembrete lá no aparelho. 40 dias de oração. Se você só ora meia hora, fica lá meia hora orando. Uma hora, ora uma hora. Mas todo dia, durante 40 dias, esteja lá. Esteja lá. Isso é um tempo precioso de você fazer isso. Até a chegada do Rosh Hashanah e até a chegada do Yom Kippur. Esse mês de Elul, que vai se iniciar dia 4 de setembro, é um mês de você se relacionar com Deus. O livro de Cantares é o preferido pelos judeus para ser lido e recitado durante esse mês de Elul. Ou seja, nesse mês de Elul, você pode estar recitando e lendo esse texto, esse livro de Cantares. Ou se não, Cânticos dos Cânticos. No hebraico, as primeiras letras do versículo base desta lição formam o nome do mês de Elul. Esse verso também fala da intimidade e do amor do Pai para conosco. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Cantares não é um livro romântico, mas algo muito mais profundo, que fala do amor de Deus para com a sua igreja e a sua noiva. Deus falou consigo mesmo. Deus, ele falou para os seus filhos várias palavras
de níveis de intimidade nesse livro de Cantares. Depois leia, nesse mês de Elu, esse mês que entra agora, leia todo o livro de Cantares, Cântico dos Cantos, valendo. Leia um capítulo, depois leia o outro. E faça a oração com esse texto. Porque nesse mês nós vamos buscar a Deus e ter mais intimidade com Ele durante esse mês de setembro. Esse é um mês para se pedir perdão pelos pecados da idolatria, a adoração ao dinheiro. Por isso é nesse período que Deus julga o dinheiro e este perde o poder. Porque tem muita gente presa a mamon. É o mês em que Deus perdoou o seu povo. É um mês propício para termos mais intimidade com Deus, porque o texto de Cantares 6 e o 3 diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, sinaliza um tempo de nos aproximarmos mais de Deus. É a mesma coisa de você entender que naquele dia vai ser um dia que alguma coisa de bom vai acontecer. O teu aniversário, uma bênção, você comprou uma casa e vão te entregar a chave da casa naquele mês, naquela data e naquele dia. O que é que você faz? Você se alegra, você fica feliz, você fica doidinho que chegue logo o dia para você entrar na sua casa, seguir sua vida. A mesma coisa, ou melhor dizendo, melhor do que isso, é você aproveitar esse tempo para se aproximar de Deus. Porque Elu é o mês de se preparar para o Yom Kippur e é o período, olha aqui que interessante, nesse período também você vai receber revelação de Deus. Revelação. Lembra que eu falei os mandamentos que Moisés levou as pedras para o Senhor colocar? Só nesse período que ele entrou nesse tempo, ele recebeu revelação naquelas tábuas, que nem ele sabia. Então nesse tempo você vai receber revelação de situações que você estava precisando para a sua vida. Às vezes a gente quer buscar em outro lugar, mas às vezes está no nosso secreto, no nosso nível de intimidade, receber aquela revelação poderosa. É por isso que eu sou ligado nos sinais. Eu sou ligado, quando eu me acordo, eu tento observar a minha mente. Assim que eu me acordo, eu começo a analisar a minha mente. Por quê? Porque geralmente quando eu me acordo, o Senhor ele já fala comigo. Eu não sei se ele entende que é um momento de mais sensibilidade para ele falar comigo. Eu acredito que ele entende que é um momento que eu me acordo e estou com a minha mente ali ainda processando, raciocinando a vida, raciocinando o dia, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, onde eu devo ir, como é que eu vou fazer acontecer. Então, quando eu me acordo, eu não tenho pressa em me levantar. Quando eu me acordo, eu fico lá, deitado, esperando. Aí ele fala comigo, ou no louvor, ou me dá um versículo bíblico. Quando ele não fala assim, ele vai usar alguém para falar. Ele usa um profeta, usa uma frase numa rua. Às vezes eu passo na rua, eu vejo na parede frases. Tem uma frase muito que me chama a atenção, é que diz assim: volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Você entende? Então, se daqui do mês de Elu para o dia do Yom Kippur você puder passar 40 dias de oração, vai ser tremendo demais o que Deus vai fazer na tua história. As orações mais propícias para entrarmos na presença de Deus são as de adoração. Como é que eu faço, apóstolo, essa oração de adoração? Sempre que você for orar, primeiro adore. Porque qual é o objetivo da oração? É você levar a Deus uma necessidade
ou uma queixa que você está sentindo. Ou você vai levar para ele uma necessidade que você está passando. Isso é normal, é natural. A gente está buscando no Pai, não tem problema nenhum. Mas o que é que eu quero te dizer? Que quando você, vamos supor, estou aqui buscando, pronto, eu entrei aqui agora no meu ambiente, eu vou orar, mas antes de orar eu vou adorar. Antes de orar eu vou cantar um louvor aqui. Eu começo a cantar uma adoração, preparando o ambiente, preparando a atmosfera, invocando a presença dele com adoração, porque o louvor, a letra do louvor também tem um potencial muito forte, porque o louvor ele sai como decretos da sua boca. Então, se você louva ao Senhor com uma adoração que coloque a honra e a glória nele, então, meu filho, depois que você fizer isso, aí você vem com as orações que são capazes de estabelecer uma nova programação e mudar o rumo da tua história. Através do aquebrantamento, da adoração, a tua oração pode mudar o teu calendário. Se no calendário de Deus estava para ele, melhor dizendo, muda o calendário de Deus. Se no calendário de Deus estava estabelecido para que o mês de dezembro, final do ano, ele te honrasse através de um aquebrantamento na presença dele, de uma adoração profunda, ele pode acelerar. Não, vou fazer em dezembro não, vou fazer agora em Elu. Vou fazer em dezembro não, vou fazer agora em Yom Kippur. É o tempo. Ele pode mudar o tempo. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer isso na tua família. Então, nesses 40 dias em que Moisés estava no monte, veio um novo tempo para o povo de Israel. Olha que interessante, irmãos. Nesse período que Moisés buscou ao Senhor no monte, veio um novo decreto, veio um novo mandamento, veio um novo ensinamento para ele passar ao povo, para ele passar para o povo. Uma nova história, e veio também uma nova geração. Nós também podemos reprogramar a nossa história, entrando numa nova fase, onde iremos orar por 40 dias até o Yom Kippur, todos os dias pela manhã, ter 5 minutos para estar na presença do Senhor, buscando intimidade, pedindo perdão, falando palavras de amor para Ele e pedindo ao Senhor que venha celebrar com você aqueles ciclos, venha quebrar sobre a sua vida aqueles ciclos de maldição que veio sobre a sua vida, que veio sobre a sua família. É você que tem que fazer isso. Então, no primeiro dia de Elu, Moisés sobe ao monte para buscar intimidade com Deus. Ou seja, no primeiro dia que Moisés subiu ao monte, ele foi e pediu perdão a Deus pelo pecado do povo. Então, todo o período de festas bíblicas, você tem a oportunidade de pedir ao Senhor que perdoe o presidente, pedir ao Senhor que perdoe o prefeito da tua cidade, pedir ao Senhor que perdoe aquele que te ofendeu. Senhor, perdoa fulano, que ele não soube, ele não foi grato, ele não foi homem, ela não foi mulher suficiente para isso. No primeiro dia que Moisés sobe, ele sobe para pedir perdão. A segunda vez que Moisés sobe ao monte, Moisés desceu com as primeiras tábuas, sobre as quais Deus revelou a sua palavra. Chegando ao acampamento, depois de 40 dias, havia um bezerro de ouro sendo adorado. Olha que revolta na vida de Moisés. Moisés está intercedendo pelo povo e o povo estava adorando um bezerro de ouro. Isso está relacionado à idolatria. A idolatria é uma ofensa perante Deus.
até os dias de hoje. Aquele povo, além de ser idólatra, Moisés sobe ao monte e faz 40 dias que Moisés desce. Depois de 40 dias, o povo já não estava aguentando mais. Então o povo criaram um bezerro de ouro. Então, além da idolatria, aquele povo também murmurou contra Moisés. Foram um povo rebelde. Aquele povo fez Lashon Hará. Ao ver aquela situação, indignado, Moisés quebrou as tábuas da lei e ali Deus executa o seu juízo e mata muitos rebeldes, afastando deles a nuvem da presença e os encontros diários com o Senhor, que vinha de dia com a nuvem para protegê-lo do sol, olha que privilégio, e à noite com uma coluna de fogo para proteger do frio, dos sinais nocivos e demais perigos. Com esses afastamentos veio muitas consequências, com o calor intenso do deserto e a queimadura do sol em suas peles, escorpiões, entre tantos perigos sobre os quais eles estavam vulneráveis. Moisés vem e clama a Deus. Êxodo 33 e o 13 ao 15 diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés faz uma oração dos 13 atributos de Deus. E isso foi imprescindível, pois existem tipos de oração que apazigua a ira de Deus. Pela terceira vez, Moisés sobe ao monte e ele ficou novamente ali por 40 dias, intercedendo e pedindo perdão pelo povo. E nesse período, Deus deu para ele novamente as escrituras sagradas, os mandamentos. Quando Moisés desceu no último dia, Deus disse que iria perdoar o povo. Esse dia 40 ficou conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão, quando Deus perdoou o pecado da idolatria, rebelião e da murmuração. Para isso, neste mês, Deus julga a todos. Então, Elu é um tempo de preparação para o dia de Yom Kippur. Quando você passa 40 dias buscando, pelo menos 5 minutos orando, o Senhor revoga a causa de sentença de morte. Elu está ligado à tribo de Gade. Esse mês está ligado à tribo dos Gaditas, os guerreiros mais valentes do reino de Israel. Eles não perdiam a oportunidade. Então esse é o mês de atacar e de vencer. Então eu quero trazer algumas considerações aqui nesse momento. Aproveite o mês de Elu para fazer um levantamento. Escreva como estava a sua vida há 2 ou há 3 anos atrás. Lembre-se de cada coisa boa que Deus fez por você e pela sua família. Faça também uma programação, uma nova agenda com Deus, priorizando o Senhor. Nós estamos em um tempo de comunhão e de fazer é um tempo de Deus fazer um balanço de todo o ano, e no final nós fazemos um balanço diante de Deus todo o ano, durante todo esse ano,
e devemos apresentar a Deus uma oferta, a primícia do ano. A primícia é o valor de um dia de trabalho, mas no final do ano costumava ser a oferta do mês, consagrada e abençoada a todos. No dia do Yom Kippur, vamos nos consagrar, jejuar, apresentar a Deus. O nosso desafio será, durante todo esse período de 40 dias, que você pode fazer, se você quiser. Existe o Rosh Hashanah, que é 10 dias de preparação, tá? Ali é um tempo de ajudar o próximo, fazer caridade, pedir perdão, se for o caso pedir, um tempo de preparação. Mas se você quer estender, você pode fazer 40 dias, tá? E nesse período de 40 dias, você estará apresentando todos os seus pedidos ao Senhor e agradecendo a Deus por todo aquele ano que passou da sua vida. Então, é um tempo de recomeço para você e toda a sua família. Assim como Deus abençoou Moisés, Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar tua família. Elu é um tempo de alegria, porque Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Elu dá início a um tempo de alegria, paz e festa. E é nesse tempo que você tem de viver as obras do Senhor na tua vida. Filipenses 3, o 13 e o 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, se esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as quais estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, eu não estou aqui expondo uma regra de que você tem que fazer, porque tem que ser feito, porque é desse jeito. Não, segue o teu coração. Mas se você quer avançar, entra nesse tempo. Entra nesse tempo de jejum, de oração. Se não consegue jejuar 40 dias, pelo menos faz 40 dias de oração, irmão. Faz 40 dias de oração, ora 5 minutos, faz uma lista, pega um caderno, uma folha, faz uma lista, coloca lá o marco profético: Pai, estou fazendo esses 40 dias de oração, nesse mês de Elu, que vai se iniciar. Amém, Sivoneide? Entendo, é um tempo de guerra, né? Não é fácil, mas fique em paz. Então, você coloca lá: Senhor, eu estou fazendo agora, Pai, 40 dias de oração nesse mês de Elu, e irei me apresentar diante de Ti com os meus pedidos. Bota lá os teus pedidos e vai orando, vai orando. Coloca lá Cantares 6 e o 3: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ali você vai buscando ao Senhor. Aí quando for no dia do Rosh Hashanah, a gente pega os 10 dias, que já está incluso nos 40, e faz todo tipo de preparação, que eu vou lançar aqui pautas de oração, vamos ler textos bíblicos, vamos nos preparar para quando for no dia do Yom Kippur, o Senhor te aprovar e me aprovar. Então, se você for fazer o Yom Kippur, se conecta comigo, me avisa, porque eu vou fazer uma transmissão para que nesses 40 dias,
nesses 40 dias, eu envie todo dia uma oração, nem que seja de 10 minutos, mas eu quero lançar uma oração selando ao Senhor o nosso compromisso de preparação até a chegada do Yom Kippur. Vai ser precioso. Então não perde essa oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Se quiser, faça. A gente orar encerrando. Alguém tem alguma dúvida sobre essa importância desse mês? Não tem? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus amado, Pai, nós queremos Te agradecer. Agradecer ao Senhor por esse tempo, Pai, precioso, pela Tua palavra, Pai, a qual nós acabamos de meditar, Senhor. Senhor, queremos Te agradecer por esse tempo, pelos calendários bíblicos, Senhor, pelas festas que o Senhor estabeleceu para nós, Pai, nesse mês de Elul, Senhor, que vai se iniciar agora dia 4 de setembro, Pai. Eu quero Te agradecer, Espírito Santo, porque nós sabemos, meu Pai, que é mandamento do Senhor, e quando nós obedecemos os Teus mandamentos, nós, Pai, Te tocamos, nós chamamos Tua atenção por conta da obediência. Foi assim que Adão perdeu todo o propósito, porque ele desobedeceu. Mas quando nós que somos Teus filhos Te obedecemos, nós alcançamos um tempo novo no Senhor. Eu Te apresento a vida dos Teus filhos, Pai, e declaro sobre a vida deles um tempo, Pai, de alegria, um tempo de paz no mês de Elul, Pai. Que esse mês de Ave, esse mês que está se acabando, Pai, foi um mês de perseguição, foi um mês de roubo, foi um mês, Pai, um mês maligno, Pai, de tronos perversos, Pai, contra a vida deles. Mas nós profetizamos, Pai, que agora no mês de Elul, nós vamos alcançar um novo tempo no Senhor. Nós vamos mergulhar, nós vamos alcançar em Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, aleluia! Oh, aleluia, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua história, Deus abençoe teu chamado, Deus abençoe teu país. Pai, eu oro por cada estado aqui agora, Pai, eu oro por cada estado, Senhor, por cada bairro, cidade. Nós oramos por cada país, oramos por Noé, Senhor, oramos por Gretel que está aqui, Pai, do México. Que Deus abençoe a vida deles aí. Levanta, Pai, esse jovem, levanta sua mãe, Senhor, para ser missionários nessa cidade, nesse bairro. Oramos pela Mariane, Senhor, pela Adriana, pela Silvonede, Senhor, por todos que vão assistir depois, por todos que vão assistir, Pai. Nós declaramos, Senhor, que eles sejam usados e ousados, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba poder, receba autoridade, receba unção, seja destravado nos dons, seja destravado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba, receba. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Você pode cantar aí e declarar: escuta o meu clamor, quando ar que eu respiro, preciso de Ti. Você precisa dele nessa noite, você precisa dele nesse tempo, você precisa dele. Ele é santo, 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 Ele é santo. Oh, Espírito Santo, estamos a Te adorar. Oh, nós clamamos pela Tua glória, nós clamamos pelo Teu louvor, nós clamamos pela Tua palavra, Pai. Tu és fiel, Tu és fiel. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não
estiver, clamai pela glória. A glória, a glória, a glória de Deus, Pai, nós clamamos pela tua glória. Oh, aleluia, aleluia. Oh, chaplacacheira glace. Rabadagachando, raba, receba. Oh, que essa unção, Pai, vá para as nações, que essa unção vá para o Brasil, fora do Brasil, para os estados, que essa oração chegue agora, Senhor, nos 4 cantos da terra, que essa oração, Pai, chegue agora, em nome de Jesus, para os famintos, sedentos, para aqueles que estão agora, Pai, com fome e sede da Tua presença, para aqueles que estão precisando, Pai, de ser destravado, que essa unção destrave destino, que essa unção destrave chamados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Queridos, é um tempo de entrega. Seja desesperado por Ele. Seja apaixonado por Ele. Pague o preço por Ele. Ele está à procura de filhos famintos e sedentos. Ele está à procura daqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e verdade. Salmo 89 e o 20, se não me falha a memória, diz assim: achei o meu servo Davi, e com o meu santo óleo ungi. E com o meu santo óleo ungi. Deus está procurando. Ele está procurando. Será que Ele está encontrando agora pessoas que são apaixonadas por Ele? Pessoas que amam a Ele, espírito e verdade. Ele está procurando você. No meio da multidão, Ele está me olhando, está te olhando, está sondando o teu coração. Ele está sondando o teu coração. Ele está sondando o teu espírito. Ele está sondando a tua mente. Seja apaixonado por Ele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não seja negligente com o chamado, com a unção, com o propósito dEle. Não seja negligente. Não seja mais um que entristece o Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Somos falhos. Perdoa-nos, Senhor. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, meu Deus, que cuida de você, Ele não te esqueceu. Você está sentindo Ele aí? Ele sabe de tudo. A presença dEle nos constrange. Que você tá passando. Ele mandou te dizer que Ele está